pois no vídeo de hoje eu vim te dizer por que é que você não deve imprimir e entregar para os seus alunos a tabuada, ou os fatos básicos, ou os fatos fundamentais, nem da adição, nem da multiplicação, nem da divisão, nem de subtração, nem nada disso, e como você deve trabalhar isso, já que sim, isso deve ser trabalhado, só não deve ser entregue para sua criança. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 15 anos na rede pública do estado de Minas Gerais. E se você acompanha o canal, você já me viu falar várias vezes que tem sim que memorizar os fatos, tem sim que decorar a tabuada, mas primeiro precisa compreender. Hoje nós vamos falar especificamente dos fatos básicos e eu quero começar, antes de sugerir atividades para você fazer isso, começar pela leitura aqui das duas habilidades que mencionam esses fatos básicos. Olha só, lá no primeiro aninho, a gente tem construir fatos básicos da adição e utilizá-los em procedimentos de cálculo para resolver problemas. E no terceiro ano, a gente tem quase a mesma habilidade, construir e utilizar fatos básicos da adição e multiplicação para cálculo mental e escrito. Então, a gente tem aqui duas habilidades que vão falar dos fatos básicos da adição e da multiplicação, e nas duas o verbo é construir. Aí, professora, quando a gente está começando o ano, a gente sempre tem, né, uma colega que é muito caprichosa, eu não estou sendo irônica aqui, realmente muito caprichosa com seu material, que já entrega ali para o aluno as fichas de referência, o alfabeto e tal, e nisso aí já entrega a tabuada, já entrega os fatos fundamentais. E a gente não deve fazer isso porque é para construir. Então, como é que a gente vai fazer? Aí quando a gente questiona, às vezes a pessoa fala assim, então eu vou entregar 100 os resultados para a criança preencher, aí ela está construindo, mas não é exatamente assim que acontece, né? Então, eu trouxe para vocês algumas sugestões de atividades para que a criança possa construir os fatos, tanto da multiplicação quanto da adição. Vou começar aqui com sugestão bem lúdica, bem bacana para construir os fatos da adição. Essa sugestão é a caixa de fósforo. Sabe aquela caixa de fósforo grande? Eu vou deixar uma imagem aqui de um videozinho que tem lá no meu Instagram. Então, a caixa de fósforo, você vai furar ali aquele papelzinho que tem no meio, dividindo, e vai usar feijões para agitar a caixa e descobrir diferentes possibilidades de adição que dão o mesmo resultado. Então, aqui no exemplo do vídeo, era o número 10. Você coloca 10 feijõezinhos e deixa a criança agitar. Então, ficou 3 de um lado e 7 do outro. Então, 3 mais 7 é igual a 10. Ficou 2 de um lado e 8 do outro. Então, 2 mais 8 é igual a 10. Ah, ficou 5 de cada lado. Então, 5 mais 5 é igual a 10. Assim, a criança vai experimentando as possibilidades diferentes de agrupamento, porque a adição não é um agrupamento. Então, ela vai observar essas possibilidades diferentes de juntar números diferentes que dão o mesmo resultado. Depois de fazer isso muito, a gente organiza na tabela. E aí sim a criança pode colocar o resultado ali, né? Pode dar para a criança colocar os resultados. Outra forma seria trabalhar com o ábaco. Então você usa ali, né? Ali no ábaco você coloca o número que você deseja e chega para um lado uma determinada quantidade, para o outro da mesma forma. Dessa forma você vai proceder do mesmo jeito, só que mais ordenado, né? Então eu tenho lá o 10. Eu chego 1 para cá, ficou 9 mais 10. Eu chego 2 para lá, ficou 8 mais 2. Eu chego 3 para lá, ficou 7 mais 3. E assim a gente vai experimentando as possibilidades diferentes de adição com o mesmo resultado. E você pode fazer isso também de forma concreta. Então, por exemplo, 2 potinhos e você vai passando os lápis, né? Então, eu tenho 12 lápis na minha caixinha. Então, 12. Eu passei 1 para lá, é 11 mais 1. Eu passei 2 para lá, é 10 mais 2. Eu passei 3 para lá, 9 mais 3. Sempre igual a 12, porque eu tenho 12 lápis na minha
na minha atividade. Assim, a criança está construindo a ideia, construindo mentalmente essa ideia da adição, de juntar e dar uma quantidade maior, a soma, né? E aí depois a gente vai ordenar. Agora, para multiplicação. Para multiplicação, eu gosto muito de trabalhar a malha quadriculada. Com a mesma ideia que eu expus na adição, a gente vai trabalhar a malha quadriculada para fazer a multiplicação. Aqui, em vez de ser linear, né? Na adição você pode usar também materiais concretos, mas aqui a gente tem a multiplicação fazendo retângulos. Então, por exemplo, quais são os retângulos possíveis de você desenhar, pintar na malha quadriculada que tenham 12 quadrinhos? Eu posso fazer uma linha com 12 quadrinhos, 1 vezes 12, 12. Eu posso fazer duas linhas e nessas duas linhas ter 6 quadrinhos em cada um. Então, 2 vezes 6, 12. Eu posso fazer 3 linhas, nessas 3 linhas ter 4 quadrinhos em cada um. Então, 3 vezes 4 é igual a 12. Posso fazer 4 linhas e dar 3 quadrinhos em cada um, 12. Posso fazer 5 linhas? Tenta aí. Não, não dá, deu errado, não dá 12, não dá retângulo. Então, vamos pro próximo, 6. 6 linhas dá pra fazer? Dá, vai dar 2 quadrinhos em cada linha. E dá pra fazer também o 12. Então, vai ficar 12 horizontal, 12 vertical, e assim a gente vai explorando diferentes possibilidades de cálculo que dão o mesmo resultado para a criança perceber isso. Também podemos fazer, né, na multiplicação, agrupamentos na sala de aula. Então, nós somos 24 crianças. Dá para fazer um grupo grande, dá para fazer 2 grupos de 12, dá para fazer 3 grupos de 8, dá para fazer 4 grupos de 6. Quantos grupos diferentes a gente pode fazer para trabalhar, para fazer atividades aqui na nossa sala de aula? Então, são 2 sugestões de atividade. Para organizar os fatos, porque aqui a gente foi trabalhando a ideia, a gente foi enchendo a cabeça de coisa concreta, de coisa representativa. Mas para você memorizar os fatos fundamentais, é importante que eles sejam organizados em tabelas, como a gente viu na tabuada. Aí, em vez de usar, de dar a tabuada impressa, eu sugiro o uso da tábua de Pitágoras, aquela tabela, né, onde você vai fazer 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 3, 1 vezes 4, 1 vezes 5, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 3, até chegar lá, né, no final da tabela e a criança ter a construção ali dos fatos fundamentais, mas só depois de trabalhar concretamente. E para memorizar, é muito interessante esse trabalho que a gente faz com a contagem. Então, contei de 3 em 3, eu tenho o resultado dos fatos de 3. Contei de 5 em 5, o resultado dos fatos de 5. E a relação entre colunas também é interessante, porque algumas colunas são mais fáceis de memorizar. A dos números pares, a do número 5, que sempre vai terminar em 0 e 5. E aí, quando a criança tem, por exemplo, dificuldade, no do 6, ela sabe que é o dobro do 3. No do 8, ela sabe que é o dobro do 4. No do 9, ela sabe que é o triplo do 3. Então, essas relações entre colunas são interessantes também. Essas atividades que eu mostrei aqui de memorização da tabuada de multiplicação, tem o link para imprimir na descrição, se você desejar. E assim, você trabalha os fatos fundamentais sem entregar a tabuada para a criança. Nós também temos material para entender as ideias da multiplicação, proporcionalidade, combinatória, soma de parcelas iguais, combinatória, proporcionalidade, soma de parcelas iguais, configuração retangular, que é o que a gente usou para a criança construir os fatos aqui, também tá lá na descrição do vídeo. Eu espero que você tenha gostado, que esse vídeo tenha te dado uma luz e principalmente que seus alunos gostem muito e tenham muita facilidade para aprender dessa maneira. Um grande beijo e até a próxima!